criação de municípios. Tá. Como é que se cria município, né? Como é que se criam os municípios no território nacional? É um pouco parecido com o que está ali, tá? Através de lei federal, lei complementar federal. É a mesma coisa ali, tá? Lei complementar federal. Vai ter uma diferençazinha que eu vou falar daqui a pouco, mas por enquanto anota só isso. Lei complementar federal. É preciso também um estudo de viabilidade municipal. Viabilidade municipal. Municipal. Lei complementar federal, estudo de viabilidade municipal. Também tem que ter um plebiscito da população interessada. Isso. Plebiscito. Pessoal, insisto, o que eu estou colocando aqui é o que está no texto constitucional, tá? Eu só estou colocando em esquema para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Plebiscito da população interessada. E por último, lei ordinária estadual. Cuidado com a coisa aqui. Vamos lá. A lei complementar federal também é a lei complementar federal para a criação de estados. Aqui nós temos. Só que tem uma diferença em relação àquela lei ali. Essa lei não cria municípios. Cuidado com isso, que isso aqui é pegadinha top de prova. A lei federal, lá, ela é o próprio instrumento que cria o estado e que cria o território. Aqui não. A lei complementar federal, ela autoriza a criação. Ela autoriza a criação. Ela não cria porra nenhuma. Ela autoriza. Beleza? E quais são os outros instrumentos? Tem que haver estudo de viabilidade municipal. Deve haver plebiscito também, consulta prévia da população. E aí o município ele vai ser criado a partir de uma lei ordinária estadual. Aqui sim, cria-se o município. Aqui sim, cria-se o município. Isso não é material antigo, mas essa lei complementar federal não existe, né? Não. Não. Ela foi até 2006. Acho que foi até dezembro, né? Tu tem aí, não? É, dezembro de 2006. Dia 31 de dezembro Isso. de 2006. Porque assim, tem um detalhezinho. Essa lei complementar, ela autorizava a criação de municípios e só detalhe de informação, para ampliar o leque de informação. Hoje no Brasil, nós temos uma bagatela de 5.570 municípios. Só. Dos mais variados tamanhos. Nós temos municípios que têm menos de 100 habitantes. Eu não falei 100 mil não, viu? Eu disse 100. 100 mesmo, 100 pessoas assim. Menos de 100 pessoas. E outros com mais de 10 milhões de habitantes, como é o caso de São Paulo. Até 2006, lei federal autorizava a criação de municípios. De 2006 para cá, não pode mais a criação de município. Tá? Mas você precisa saber disso aqui, dos requisitos para a criação de município, porque isso é cobrado em prova. Então, o que é que cria o município? É a lei ordinária estadual e não a lei complementar. No caso dos estados e territórios, é a própria lei complementar que cria um estado ou que cria um território. Beleza até aí? Tranquilo? Suave na nave? Dúvidas? Perguntas? Não? Posso avançar? Vamos lá. Agora vamos falar sobre os entes, né? Propriamente ditos. Eu vou falar sobre cada um deles.
Eu vou começar com a união, a gente termina na união e faz um intervalozinho para tomar um café, né? Vamos lá. Vamos nessa. União. Vamos falar aqui sobre os entes. Vamos começar com união. Né? Então, a união, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Beleza? A União possui ou não autonomia política? Sim. Autonomia política. A União possui autonomia política. E dentro da União, a União pode criar os territórios. Cuidado com esse cara aqui. Territórios. Os territórios, eles não são entes. Não são entes. Os territórios, ele não é uma pessoa jurídica, como é o caso da União. O território pertence à União. Tanto é que os territórios são uma espécie, e pode vir na sua prova de autarquia territorial. Beleza? Aquela base científica do Brasil lá na Antártica é o quê, no caso? Ah, se é algum ente da... Não, sim, a pergunta. Vamos lá. Eu tenho que refazer, senão quem for assistir depois no YouTube ou em casa não vai entender. A base científica do Brasil na Antártida, ela é alguma pessoa jurídica? Não. Ela é um órgão do Brasil que está lá. Tanto é que quem organiza e administra é a Marinha do Brasil. Por quê? Porque a Antártida, ela é um território de ninguém, entre aspas. Existe um acordo internacional que não pode haver exploração econômica na Antártida, a não ser exploração científica. Então, os países têm direito de ter uma base científica lá, como é o caso do Brasil. Mas não tem nada a ver com território ou união, nada disso, tá? A gente vai falar disso mais pra frente, mas por enquanto você precisa saber que não tem nada a ver com isso aqui não. É um mero órgão brasileiro que tá lá. Beleza? É como um navio de guerra do Brasil que tá passeando por aí. Tranquilo? Vamos lá. Então, o que são os territórios? São autarquias territoriais. Beleza? Uma característica dos territórios. Não possuem autonomia. Não possuem autonomia política. Os territórios não possuem autonomia política. Eles são autarquias que pertencem à União. A União tem autonomia. Os territórios, não. Beleza aí? Vamos lá. Avançando. Como é que eles são criados? Criação por lei complementar. Não são entes federativos, como eu já disse, né? Não possuem autonomia. Não são entes. Criação. Como é que o território é criado? Criação. Apesar que eu já coloquei antes, né? Ele é criado através de lei complementar. Os territórios, eles nascem a partir da criação de uma... E essa criação é a partir de uma lei complementar. Tem território hoje no Brasil? Não. Mas os territórios são cobrados em prova? São. Por quê? Porque estão dispostos no texto constitucional. O Acre foi território até 1962. Fernando de Noronha também foi território. Deixa eu ver outro estado, não lembro agora. Não sei se foi Roraima ou foi Rondônia. Eu sei que teve outro estado, eu não lembro agora. Mas alguns estados brasileiros e Fernando de Noronha, eles eram territórios. Ou seja, eram autarquias territoriais. Não tinham autonomia política. Beleza? São criados por lei complementar. Características. Podem ser subdivididos. Podem ser
subdivididos, eu escrevi certo? Subdivididos. Se tiver errado, foda-se. Podem ser subdivididos em municípios. E aqui vem a pegadinha de prova. A pergunta: um território tem autonomia? Não. Já está dizendo aqui, ó. Eles não possuem autonomia política. No entanto, se forem criados municípios dentro do território, os municípios sim terão autonomia. Beleza? Os municípios, esses possuem autonomia política. É uma coisa meio sem lógica isso, né? O território não tem autonomia, mas o município dentro dele tem. Por quê? Porque... Beleza? Ah, professor, mas não entendi. Não é para você entender, é para você decorar. Os territórios não têm autonomia, mas os municípios dentro dos territórios têm. Ah, professor, mas não tem território hoje. Pode ser cobrado em prova? Claro que pode, porque está na Constituição. Tanto é que a maior parte das pegadinhas de prova, ela vai residir em territórios. Beleza? Outra característica. Organização administrativa e judiciária prevista em lei. Organização administrativa e judiciária prevista em lei. Eu abreviei aqui, mas escreva tudo, tá? Organização administrativa e judiciária prevista em lei. Contas, antes que eu esqueça isso aqui. Contas submetidas ao Congresso Nacional. Eu também estou abreviando, mas escreva tudo aí, para depois você não esquecer, tá? Contas submetidas ao Congresso Nacional. Eu vou vir para esse lado de cá, tá? Ainda falando sobre os territórios. Olha só quanta coisa a gente acabou desbravando aí só em cima de território. Outra característica. Órgãos judiciários de primeira e segunda instância, ministro do MP, Defensoria Pública. Isso. Pessoal, cuidado com esse detalhe. Os territórios que possuírem, presta atenção, mais de 100 mil habitantes. Os territórios que possuírem mais de 100 mil habitantes, eles terão órgão do judiciário, foi isso que eu falei? Isso, órgão do judiciário de primeira e segunda instância, órgão do judiciário, órgão do judiciário de primeira e segunda instâncias, né? É instâncias ou instâncias? I, né? I. É instâncias, né? Onde foi que eu falei? Instância é uma cidade, né? Que bicho burro da porra. Vamos lá. Órgão do judiciário de primeira e segunda instância. Membros do Ministério Público. Também escreva aí MP. Escreva tudo, tá? Membros do Ministério Público. E Defensoria Pública. Defensoria Pública. Isso só para territórios que possuam mais de 100 mil habitantes. Beleza? E esses territórios, eles terão um governador. Governador. Esse governador aqui,
ele é escolhido por quem? Presidente da República. Nomeado, não é isso? Governador escolhido por presidente. Exatamente. Nomeado, escolhido, né? Escolhido. Escolhido pelo presidente da República. Então, territórios que possuam mais 100 mil habitantes, nós vamos ter um governador escolhido pelo presidente da República. Só isso? Só basta o presidente escolher? Prévia aprovação do Senado Federal, tá? Com aprovação, aprovado pelo Senado. Beleza? Eu acho que aqui a gente termina o território. Ah, só um detalhe, antes que eu esqueça. Os territórios, eles podem eleger, eles elegem 4 deputados federais, tá? Os territórios elegem 4 deputados federais. Cada estado vai ter um número diferente de deputados federais. Por exemplo, Alagoas tem direito a 9 deputados federais. São Paulo tem 70 deputados federais. Aí tem um cálculo em cima da população que eu confesso que agora eu não sei. Tá? Pronto. A gente termina aqui com o território. Vamos fazer um intervalozinho e na volta a gente continua com os entes. Aí a gente vai para os estados. Beleza? Beleza? Voltando do intervalo, vamos seguir com os entes, né? Nós já vimos a União e vimos os territórios, né? E terminamos aqui com os territórios que possuem mais de 100 mil habitantes, né? Eles podem ter órgãos do judiciário de primeira e segunda instâncias, né? Membros do Ministério Público. Os territórios, eles elegem 4 deputados e que possuem mais de 100 mil habitantes podem ter defensoria pública, tá? Lembrando que a defensoria pública do território, ele vai ser organizado e administrado pela... Isso foi uma pergunta? União. Pela União, tá? E o governador, ele é escolhido pelo presidente da República e aprovado após prévia aprovação do Senado Federal, tá? Isso é característica dos territórios. Cuidado com os territórios. Lembrem-se de que os territórios não possuem autonomia política. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se os territórios, dentro dos territórios nós tivermos municípios, aí sim, os municípios possuem autonomia política. E se eles possuem autonomia política, eles podem se autogovernar, auto-administrar, auto-legislar e se auto-organizar. Beleza? Tranquilo aí? Os estados, mais simples. Poder legislativo. O poder legislativo dos estados, diferente da União, ele é unicameral. A União tem um poder legislativo bicameral. São 2 câmaras, né? 2 casas. Câmara dos Deputados e Senado Federal, que formam um Congresso Nacional. Por que é unicameral? É uma casa legislativa só. Ou aqui no estado de Alagoas nós temos mais de uma Assembleia Legislativa? Se tiver, por favor, me avisa, porque eu ainda não achei. Beleza? Então é unicameral. Número de deputados. Eu liguei. Número de deputados. Qual é o número de deputados das Assembleias Legislativas dos Estados? O número de deputados vai ser o triplo dos deputados, o triplo dos números dos deputados federais. Tá? Eu vou voltar para esse detalhe daqui a pouco, porque ele tem um detalhezinho ali que vai chamar a atenção da gente. Então, quais são os números de deputados? Por exemplo, Alagoas, o estado de Alagoas tem direito a 9 deputados federais. Então, se o número de deputados estaduais é o triplo de deputados federais, 3 vezes 9, 27. Então, quantos deputados estaduais nós temos aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas?
27 deputados estaduais. Esse é o triplo, de acordo com o artigo 27 da Constituição Federal. Beleza? Mas tem um detalhezinho que eu vou falar mais pra frente. Mandato dos deputados estaduais é de quanto tempo? 4 anos. Os deputados estaduais, eles podem se reeleger quantas vezes? Uma? Cuidado. Quantas vezes quiser. Aquela inelegibilidade, de acordo com o mandato por motivos funcionais, ela se aplica exclusivamente aos chefes do executivo. O legislativo não se aplica à regra de inelegibilidade lá de direitos políticos. Cuidado com isso. Quantas vezes um deputado pode se reeleger? Quantas vezes a nossa burrice permitir? O cara pode ficar lá para sempre. Se reelegendo, reeleição atrás de reeleição. Beleza? Subsídio dos deputados estaduais. 75% do subsídio dos deputados federais, isso mesmo. Então, o subsídio dos deputados estaduais, ele vai ser 75% do subsídio dos deputados federais. É o teto remuneratório, federais. Então, o subsídio dos deputados estaduais vai ser o máximo de 75% do que recebe os deputados federais, do que recebem os deputados federais. Beleza até aí? Dúvidas? Perguntas? Poder Executivo. Ah, mas tem um detalhe que eu já estava esquecendo do subsídio. Tá, quem é que determina esse subsídio? Olha só, eu tenho uma informação que é bem legal, vocês vão amar. Através de lei de iniciativa das Assembleias Legislativas. ALs e Assembleias Legislativas, tá? Eu só fiz abreviar, mas escreva completo. Assembleias Legislativas. Então, quem é que define quanto é que os deputados vão ganhar? Os próprios deputados. Não é massa isso? É top, né? Não é top isso? Sensacional. A gente fica muito feliz quando vê isso, né? Já pensou como seria massa se a gente pudesse escolher o quanto a gente vai ganhar? Então, subsídios dos deputados estaduais, qual é o teto? 75% dos deputados federais. Isso aqui ocorre através da lei de iniciativa das próprias Assembleias Legislativas. Dúvidas? Perguntas? Eles escolhem todas as verbas. Oi? São resolvidos por eles. Eles escolhem só os salários ou todas as verbas? Não, todas as verbas, salários, verba de gabinete, tudo. Tá? Mas lembre do salário, subsídio, que é o que diz o texto constitucional. É subsídio, acabou. Tá? Esquece verba. Por que esquece? Porque não é cobrado. E não cai. Beleza? Poder Executivo. Subsídio governador, vice. Vamos lá. O Poder Executivo. Mesma coisa. Mandato de quanto tempo? De 4 anos. Podendo se reeleger quantas vezes? Uma reeleição, uma única vez. Tá? Ele pode se reeleger um mandato consecutivo, no caso. Tá? Então, para o Poder Executivo, salário, o subsídio dele. O subsídio do governador, vice e secretários, quem é que define? O subsídio é lei específica, através de lei específica. Beleza? Através de lei específica, o subsídio do governador, do vice e dos secretários. Tranquilo até aí? De boa? Lembra que eu falei aqui do número de deputados, o triplo? Vamos para cá.
Vamos falar aqui do número de deputados. Como está disposto lá no artigo 27 da Constituição Federal. Eu tenho uma dica massa aqui. Beleza? Então, olha só. O artigo 27 diz que o número de deputados estaduais vai ser o triplo dos deputados federais. Exemplo. Eu vou dar um exemplo, Alagoas. Alagoas possui 9, isso aqui não sou eu que estou falando não, isso é verdade, tá? Possui 9 deputados federais lá em Brasília. Federais. Alagoas possui 9 deputados federais. Beleza? Hoje. Então, como é que eu vou saber qual vai ser o número de deputados estaduais aqui em Alagoas? Permitido para a Assembleia Legislativa. Como o próprio nome já diz aqui, dentro do artigo 27, é o triplo. Se é o triplo, é 3 vezes. Ou seja, Alagoas vai ser assim, ó. 3 vezes 9, 27. Ou seja, isso daqui é o número de deputados estaduais. Número de deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Alagoas. Sempre vai ser assim. O triplo do número de deputados federais. Beleza? Eu vou ler para vocês o texto constitucional. Só acompanha comigo. Só ouve. Olha só. Olha o que diz o artigo 27. É bem simples ele de entender. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados está onde? Isso é uma pergunta. Brasília. Só não está em Júpiter. Tem que estar em Brasília. Beleza? Vamos lá. Presta atenção, porra. Acorda. Vou ler de novo. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. É o que eu coloquei aqui. Beleza? Olha só como isso aqui é bem simples no final. E, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Eu pergunto, o que é que você entendeu aí, nesse final? Nada. Não deu pra entender nada. Ele diz o seguinte, ó. E atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Se eu tenho um número assim, fica fácil. Mas se esse número passar de 12, eu vou acrescer. É o que diz o texto constitucional. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar aqui um exemplo. Cadê? Tá aqui. Pessoal, eu dei um exemplo simples de Alagoas. São 9. 3 vezes 9, 27. Mas o texto constitucional, ele fala que acima do número de 12, atingidos os 36, será acrescido um deputado para um número de 12, papapá. O que foi que você entendeu? Nada, eu também entendi porra nenhuma. A cada 36 aumenta 3, aumenta 1, como é que eu vou saber isso? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Vamos dizer que eu tenho 15 deputados federais. Como é que eu vou saber quantos deputados estaduais esse estado aqui vai ter direito na sua Assembleia? Existe uma conta para